Estamos começando mais um Giverscast diretamente da RP Comunicação. A cada episódio, nós como empresário, como pessoa, acaba aprendendo algo novo. E nesse aprender a gente leva para o nosso dia a dia, melhora o nosso dialeto, inclusive, né? Porque a gente aprende aqui, inclusive, palavras novas, coisas novas de segmentos que a gente mal fazia ideia de como que era, de como que existia. Se você quer saber mais como é que funcionam vários modelos de negócio, como que funcionam aí também histórias, né, de superação, histórias de aprendizado dentro do mundo empresarial, comece a seguir a gente aqui no canal, se inscreva no nosso canal, né, ative as notificações e compartilhe também esse episódio com aquele amigo que você sabe que também gosta desse assunto. Porque quanto mais pessoas estiver na nossa comunidade, quanto mais pessoas saber que essa parte de crescimento empresarial, de entender do negócio do outro, talvez até gerar uma referência, até uma indicação, né? Ah, olha só, eu não sabia que fulano de tal trabalhava com aquilo. E aqui a gente tem várias modalidades que já passaram por aqui. Foram mais de 60 episódios, foram mais de 60 empresários que passaram por aqui contando suas trajetórias. Eu acho que realmente vale muito a pena você acompanhar aqui. E tem lá no Instagram também, né? @GiversCast lá no Instagram. Dá aquela moral para nós lá. Hoje nós vamos falar de um segmento dentro da construção civil, ou reforma, ou enfim. Você tem aquele entulho, aquela bagunça na tua casa, precisa resolver e não sabe como? Hoje nós temos a pessoa ideal aqui para trazer algumas ferramentas aí para que você consiga resolver esse teu problema na tua casa. Hoje nós vamos falar com o Michael Henrique de Borba, ele que é da Águia Caçamba. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cristiano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos estar explicando aí um pouco mais como que funciona esse segmento aí que é fundamental para, vamos dizer assim, para a cidade inteira e para o nosso meio ambiente também, né? Exatamente, tem muita gente fazendo descarte de forma errada, né? Exatamente. Eu quero saber se você, lá no teu bairro, tem aquele terreno baldio que todo mundo vai lá e joga lixo. Eu acho que, né? Todos os bairros têm, Todos infelizmente. os bairros têm. E, cara, eu fico perplexo com isso, porque, assim, proliferação de animais peçonhentos, a proliferação de mosquito da dengue, e as pessoas não se preocupam, Marco, né? E eu vejo que muitas vezes são essas mesmas pessoas que jogam que depois estão lá na fila do UPA brigando porque a fila tá grande, Exatamente. né? É uma coisa tão simples de resolver e acaba piorando uma outra parte vamos colocar assim, na saúde pública, né? Porque acaba lotando, enfim. Exatamente. Então, assim, antes de... É claro, o Maico, ele é empresário, toda empresa, ela vive realmente de lucros e tal, mas antes de olhar para essa questão de... o Maico não está aqui para vender, mas está aqui também para alertar você, que muitas vezes você pode, além de contrair algum tipo de doença, como a dengue, por exemplo, chikungunya, febre amarela, você também pode ser multado. E a multa não é barata. Experiência. Né? A multa não é barata. Não. O que hoje está oscilando aí uma multa de descarte? Varia muito, mas passa dos 3 mil, assim, Olha. Brincando. Começa a conversa mais ou menos por aí. Então, acredito eu, nós acho que não vamos falar de valor aqui hoje, talvez, mas acredito eu que locar uma caçamba na Águia Caçambas é mais barato que 3 mil reais, né? Muito mais barato. Sobra muito dinheiro. Antes de a gente entrar nesses detalhes da estrutura da empresa, da história e tudo mais, eu queria saber quem que é o Michael e como que você chegou até esse mercado, meu amigo. Bom, quem que é o Michael, né? Sou um ex-atleta de canoagem, já fui da seleção brasileira. Olha que bacana. Remei por 10 anos, 6 anos representei o país aí em provas internacionais, seletivas olímpicas, campeonatos americanos, enfim. Ex-estudante de engenharia mecânica também. E puxando para o lado da empresa, assim, como tudo começou, na época eu era atleta. Eu estava começando a minha carreira, vamos dizer assim, profissional, quando o meu pai, que é o Vanderlei, né? Ele, com um sonho, uma vontade de mudança também, e um cara extremamente apaixonado por caminhão, ele teve a ideia de montar a empresa. Só que tudo tem um processo, né? Ele já vinha trabalhando com caminhão na estrada, com mudança antigamente, lá atrás, isso era muito forte, né?
Hoje em dia diminuiu bastante. E quando eu comecei a ir para a escola, eu era pequeno, o meu pai pensou assim, cara, eu quero parar de viajar porque eu quero ficar mais próximo à família, assim, continuar trabalhando com o caminhão, mas o período da noite estar em casa com a família e aproveitar o filho, né? E aí foi onde ele teve a ideia. Só que, como naquela época, eu acredito que é uma grande dificuldade de todos os empresários, micro e grandes empresários, questão financeira. Então, ali ele passou entre 2 a 3 anos ajuntando recurso, né, dinheiro, ajuntou 50% do valor inicial para começar a empresa e entrou com os outros 50% devendo. E ali ele foi indo e nesse período eu estava remando. Então, depois de 6 anos, 6 para 7 anos que ele já estava com a empresa, foi aonde eu tive que encerrar minha carreira de atleta, não por pouco resultado, eu sempre estive entre os 3 primeiros dentro do país, com excelentes resultados, mas sim por termos de patrocínio, eu encerrei minha carreira e aí fui começar a trabalhar oficialmente na empresa, né? Sempre ajudei, assim, de fora e tal, mas dar a cara a tapa, assim, ali de 2017 em diante, eu comecei a trabalhar 100% dentro da empresa daí. Que legal, que história bacana, hein? Quem diria, temos um atleta entre nós. Que bacana. E dentro de tudo isso daí, Maicon, qual foi o maior desafio de iniciar o negócio? Cara, o maior desafio foi a questão financeira, né? Igual eu falei, entrar devendo aí 50% da empresa, do investimento, pegando dinheiro emprestado com agiota, com pessoas, pagando juros e tudo mais. Nesse período, a minha mãe, ela sempre trabalhou com vendas, né? Então, entre 6 meses até um pouquinho mais, aí 1 ano, ela ajudou meu pai a custear os custos da empresa, porque ele não... Começando tudo do zero, né? Sem cliente, sem indicação. E, cara, batalhando ali, foi indo... Aí, até que chegou um ponto que ele já conseguiu montar a clientela e pelo menos já estava pagando as despesas da empresa. E aí, com o tempo, foi indo e foi aumentando a clientela, a empresa foi crescendo. Mas o maior desafio inicial foi questão financeira e parte de cliente. Sim, eu acho que a empresa de vocês também é uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. Então, eu sempre vejo alguns exemplos aqui de empresas familiares que também começaram muitas vezes com a carteira negativa. Exatamente. Né? E que o empreendedorismo foi a saída para dar uma respirada, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu comecei a RP Comunicação com 30 mil negativo. Né? Quem não, né? Então, assim... Se conseguir pagar e se conseguir resolver as situações, é porque teve de procurar dentro da gente força, resiliência e vontade. Exato. Né? Porque, assim, dificuldade todo mundo tem. O mercado ele é o mesmo para todo mundo do mesmo segmento. Mas e aí? O que a gente vai fazer? Vai sentar, ficar chorando? Ou a gente vai, de fato, arregaçar as mangas e falar... Então, vamos trabalhar, vamos para cima. O meu plano B é fazer o plano A dar certo, né? Uma coisa que eu aprendi também, você nunca pode ter um plano B, cara. É o plano A e aquilo ali você tem que ir para cima. Exato. É uma coisa que o meu pai também bate muito em cima, é focar no objetivo e independente da dificuldade, abraço e vamos embora. É porque é muito fácil você falar que não deu certo se você não tentou da maneira correta, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo também, que quem para no meio do caminho, ele não chega em lugar nenhum. Ele sempre vai estar começando muita coisa. E a pergunta é, o que você vai começar de novo? E aí isso dói, cara, porque... Pô, quantas coisas eu já deixei pela metade na vida e tal. Então, não, agora... É para fazer de verdade, é para fazer dar certo. Inclusive, até as pessoas, assim, próximos a gente, eles reparam e vão falar assim, mais uma vez lá o fulano começando outra coisa e não termina. Ih, de novo. Essa história eu já conheço. Não vai dar certo, já começa já. Então, assim, eu acredito que o empreendedorismo, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para empreendedorismo, entendeu? Exato. Então,
Se você quer investir em algo novo hoje, eu quero largar meu trabalho, quero trabalhar por conta, eu acho muito bacana, louvável, mas você tem que realmente ter sangue no olho para falar, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer dar certo, e é com a minha empresa que eu vou trazer um olhar diferente para a sociedade, né? E a gente vai ver disso aqui ainda hoje, nesse episódio aqui. Você vai ver, a gente vai ter... Eu fiz uma reunião com o Mike outro dia, ele também é do BNI, também faz parte da comunidade BNI, e ele me explicou um pouco a empresa dele, por isso que me motivou também trazer ele aqui no Giverscast hoje. Mas, Mike, como é que funciona o processo de locação de caçambas na tua empresa, assim, de ponta a ponta? Até você levar para mim, até você buscar lá novamente. Então, funciona da seguinte maneira. Você vai ligar para nós, solicitando no endereço que você quer. A gente vai estar levando a caçamba para ti num prazo de até 7 dias úteis. Úteis não, desculpa. Uns 7 dias corrido. Um exemplo, se você me pediu a caçamba na segunda-feira, vai contar até a próxima segunda-feira, uma semana corrido. Caso você venha ficar mais tempo com a caçamba, é cobrado a diária. Então, até o tempo que você chegar e falar assim, Michael, terminou, deu 5 diárias a mais. Eu vou te passar o valor da locação e mais as diárias. A gente tem um diferencial que a gente trabalha com empresas grandes. O que é? A gente fazer a locação pelo mesmo valor, só que a gente estica até 10, até 15 dias. Assim, 15 dias é muito estourando. Quando a obra ela já está num processo mais de acabamento ali, que daí começa a girar muito resíduo, tipo papelão, essas coisas mais recicláveis, que não dá para deixar acumular ali. Aí o engenheiro, o mestre de obra, ele fala, cara, a gente já está nessa parte da obra, a gente acaba esticando um pouquinho mais o prazo, porque foi uma obra muito longa. Então, a gente também é um pouco mais maleável nessa parte, né? E aí, chegou o prazo de 7 dias, eu vou ligar, Cristiano, olha, hoje está vencendo a caçamba, gostaria de saber se ela já está liberada ou não. E se você for ficar mais tempo, você me comunica. Aí eu deixo anotado ali, eu vou precisar de mais 2 dias. Daqui 2 dias eu vou estar te retornando a ligação. As formas de pagamento, a gente sempre pede para o cliente já deixar pago a caçamba. Por quê? Lá no início da empresa, a gente teve muito problema. Tipo assim, um exemplo, você pediu a caçamba e... não, depois eu vou acertar com você na retirada. Beleza. Aí, como a gente está começando a empresa, não quer perder cliente, a gente acaba deixando. Só que a gente tinha muito problema para receber. Não que a pessoa não queria pagar, mas sim não bater os horários. Porque o que acontece? Um exemplo. Se você pede uma caçamba aqui, hoje, na empresa, então a gente tem toda uma rota que a gente faz. Então o caminhão vai sair lá do nosso pátio, que fica próximo à BR, ele vai se deslocar para fazer a entrega aqui e ele vai seguir a rota dele. Ou às vezes ele vai entregar uma caçamba antes da tua, ou ele vai entregar depois. Ou quando for para recolher, ele está vindo assim, um exemplo, ele saiu lá do pátio da empresa, foi para o lado sul da cidade e veio vindo, cortando até chegar na tua casa para recolher. E aí, a hora que vai recolher, a gente precisa receber. A gente não recolhe a caçamba sem estar recebendo. E aí, às vezes, não dava certo do cliente estar em casa, aí tinha que voltar depois para vir buscar. Aí a logística bagunçava muito, a gente acabava... Tipo assim, o nosso lucro acabava, assim, diminuindo muito e, às vezes, ficando a zero por questão dessa questão de cobrança, né? Aí também, agora, como veio o Pix de uns 2 anos para cá, né? Facilitou bastante. Então, assim, cara... Até mesmo assim, hoje a gente não tem mais escritório físico. É somente atendimento ou pelo telefone fixo ou via WhatsApp. É 100% online o nosso atendimento. Justamente para diminuir gastos, né? Que no nosso escritório, no nosso ramo, ninguém aparecia no escritório. Assim, eu posso falar para você que no ano e umas 4 pessoas. Daí não faz sentido, Não faz sentido a gente ter um escritório físico, Não faz sentido, exatamente. Então, basicamente, o nosso processo é esse. E outra que também é a rota, né? A gente monta uma rota, um cronograma tudo certo para entregar, para recolher, justamente por questão de tempo. E também por questão da logística nossa, né? Para facilitar mais ainda. Se o Maico te cobrar antes, não fique chateado. É um processo da empresa dele.
né? Justamente isso. Tem pessoas que falam assim, pô, mas por que você está me cobrando antes? Falo, não, daí eu explico, né? Igual eu expliquei aqui, eu acabo explicando. Falo assim, não, é por causa disso, disso, disso. Aí o cliente, tá, agora eu entendi. Uhum, Aí faz o pagamento, ou a gente tem clientes que falam assim, mas eu queria pagar para você. uhum. Acredito eu que já deve ter tido algum problema com algum prestador de alguma empresa. Não estou falando de caçamba, tá? Assim, falando Uhum. De empresas modo geral, modo né? geral. Eu falo assim, não, todos os nossos motoristas, eles são confiáveis, Uhum. então pode pagar diretamente para ele que a Que gente vai estar bacana. recebendo o dinheiro sem problema algum. Que bacana, que bacana. E hoje você falou de obra, né? Uhum. Mas tem algum perfil de cliente que você atende mais? É construtora, é pessoa física, lá o seu Zé que está fazendo a reforma lá na casa Uhum. dele. Como é que é o perfil do teu cliente que mais te procura? Olha, hoje a gente atende tudo, vamos dizer Uhum, assim, né? Desde uma reforma, de uma limpeza de quintal, até mesmo uma obra grande de 2, 3 anos aí a gente atende. Só que hoje o nosso perfil acabou indo para um público de construtora, incorporadora, obras novas. Por quê? Não é que a gente acabou selecionando, mas é que hoje a nossa empresa ela é 100% regularizada. uhum, Então, a gente consegue entregar toda a documentação para o cliente na parte final da obra. Então, por indicação, não, pega com o pessoal da Águia Caçamba lá, eles têm toda uhum, a documentação. E aí a gente acabou partindo para esse lado. uhum, Mas hoje, assim, vamos se dizer que uns 60% dos nossos clientes, 70% são construtora, incorporadora, até mesmo mestre de obra, que tem aí 4, 5 obras na cidade. uhum. Então, a gente acabou partindo para esse nicho, mas não porque nós escolhemos. Foi O nicho acontecendo. escolheu É você. exatamente isso. Você falou, tem toda a documentação. Quais documentações são necessárias aí para você estar fazendo atendimento de obra especificamente? Olha, hoje, questão ambiental ela é muito complicada. Não é que ela é Uhum, complicada, ela é delicada para lidar. Por quê? Hoje, todas as empresas, vamos falar assim, usar um exemplo. Você chegou no final da tua obra. Você falou assim, Maico, ó, terminei minha obra aqui e eu preciso do teu documento. O que que é esse documento? É o CDF, a Certificação de Destino Final. Com esse CDF que eu vou te fornecer, você vai entregar para o seu engenheiro ambiental e ele vai dar entrada no PGR-CC, que é a documentação para legalizar a tua obra inteira. uhum, Então, nesse CDF que eu vou te entregar, ali eu vou colocar quantos quilos que foi de concreto, a metragem cúbica, se foi plástico, se foi lata de tinta, se foi uhum, papel, tudo eu vou colocar especificadamente ali, quilo e a metragem cúbica. Aí depois eu vou te dar um total de tudo. Então, cada empresa hoje que é minha parceira, eles também têm que ser legalizados. Então, uhum, assim, hoje a gente tem parceria com uma empresa de Cascavel para estar entregando as latas de tinta, porque o resíduo que fica dentro da lata, ele é um material que não pode ser jogado no meio ambiente. Então é entendi. mandado para essa empresa, eles vêm recolher a cada tanto tempo aqui com nós, a gente acumula esse material num local fechado, justamente para não acumular água, acumula ali essa quantidade de material que eles pedem, o mínimo para a gente, né? A gente despacha para eles. Parte de reciclável, a gente separa tudo também, que Uhum, tem uma outra empresa aqui em Foz que pega toda essa parte de reciclável, madeira também é que a mesma legal. coisa. Então a gente separa tudo. O que a gente não consegue separar, que não tem como, a gente pega e descarta tudo no aterro sanitário. Que legal. Então aí cada setor teoricamente é responsável pelo material, sabe? Uhum. Essa parte do meio ambiente ela é realmente muito importante. Essa parte de documentação também é muito importante. Uhum. Então, às vezes você vai lá fazer vou começar com uma reforma em casa. E aí aquilo ali vai tomando corpo, tomando corpo. É. Meu Deus do céu. Né? E aí você precisa precisa de ter uma empresa que realmente tem esses respaldos aí na Uhum. parte de documentação, né? Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Sol Pedras, Uhum. né? A Mariângela, o Celso, porque eles são a única empresa de Foz do Iguaçu que trabalham com resíduos de mármore. Então, inclusive, Maico, se aparecer para você lá resíduos de mármore, eles são a única empresa de Foz do Iguaçu que trabalha com a reciclagem de mármores, Bacana, bom né? saber.
Então, acho que é muito louvável empresas que claro. trabalham com isso e realmente merece mérito aí, né? Você havia comentado sobre a confiabilidade dos seus colaboradores que vão até as casas, as empresas, as obras, que podem ser feito o recebimento direto com eles e tudo mais. Como que é o perfil da tua equipe? É difícil contratar hoje dentro do teu segmento também? Olha, o perfil da nossa equipe, costumo dizer assim que graças a Deus hoje a gente tem uma equipe estruturada, todos eles são muito comprometidos com o trabalho, são todos muito competentes. Para você ter ideia, Cristiano, a nossa empresa já tem 15 anos e o colaborador mais antigo ele já tem 14 anos de casa. Caramba. Então, assim, é uma pessoa de extrema confiança nossa, dentre os outros também. Uhum. Hoje a gente conta com 6 pessoas trabalhando na empresa, temos 5 caminhões na praça, em torno de 100 caçambas aí também já trabalhando na rua. E todos eles muito, muito competentes. A minha dificuldade hoje é com mão de obra. Está sendo uma dificuldade muito grande. A gente pode ampliar muito mais a empresa, só que o nosso problema maior hoje é com mão de obra capacitada. E até mesmo, não digo nem que seja capacitada 100%, que tem uma noção básica, mas o principal, que a pessoa tenha vontade de trabalhar. Hoje em dia, eu converso com vários empresários de todos os ramos. Todo mundo fala a mesma coisa para mim, Maico, não tem ninguém que queira trabalhar. Eu tô pegando gente, esses tempos atrás eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, eu contrato o cara assim que ele só sabe, para mim ele precisa só saber escrever. Para mim já tá excelente, ele não precisa ter experiência com nada, que eu vou ensinar ele 100%. Só que o problema também tá sendo a pessoa querer trabalhar. Essa tá sendo a dificuldade, Sim. assim, no modo geral. E principalmente para nós é isso daí. Tem um provérbio oriental que diz que tempos difíceis criam homens fortes, né? Pessoas que realmente forjadas ali a trabalhar bastante. Só que esses mesmos homens fortes proporcionam momentos mais fáceis. E esses momentos mais fáceis formam homens fracos. Exatamente. Penso que talvez hoje o mercado de trabalho esteja passando por isso daí, né? Onde que nossos pais, nossa herança genética construíram momentos fáceis para nós pelos trabalhos duros que eles conquistaram, que eles realizaram, né? E, infelizmente, hoje, toda a classe empresarial, de todos os ramos, como você mesmo bem disse, sofre. Você conversa com qualquer empresário, de qualquer segmento, e pergunta, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Mão de obra qualificada, né? Exatamente. Eu estava conversando também com um outro empresário aí, ele é do ramo do transporte, né? O transporte rodoviário. Ele falou, cara, eu tenho serviço assim para estruturar 3 vezes mais o meu operacional. Só que eu não posso investir dinheiro porque não tem mão de obra. Exato. Então, eu até costumo dizer assim, empresas, principalmente empresas familiares. Empresas familiares, tipo assim, eu vou usar o exemplo puxando para o meu lado. O meu pai é um cara assim que desde muito novo sempre trabalhou assim, já veio do Paraguai, né? Trabalhou em lavoura e tudo mais com caminhão. Então ele sempre nessa pegada assim, raizona mesmo, sabe? Árdua, trabalhando. E ele me ensinou isso. E uma coisa que eu lembro que ele me falou uma época, eu era muito pequenininho, mas eu gravei isso. Ele falou assim, eu posso ter o dinheiro que for, eu nunca vou te entregar nada de mão beijada, porque senão você nunca vai aprender a dar valor nas coisas. Exato. E eu levei isso, eu levo isso muito ao pé da letra também, porque eu tenho uma filha e justamente um dia eu conversando com ela, assim, né? Ela é pequena, mas a gente já vai falando as coisas para entrar na cabecinha, né? Eu falei, filho, o pai sempre vai te ajudar. Eu sempre vou te dar as coisas dentro do necessário, mas eu nunca vou te entregar nada de mão beijada. Esses tempos atrás eu estava olhando um índice também, falando de empresas familiares, que todas as empresas... eu vou usar um exemplo assim, o meu pai começou a empresa e eu peguei todo o processo. Eu sei que foi muito difícil e tal, a gente abriu mão de muitas coisas, a gente vendeu muita coisa para investir dentro da empresa. E na terceira geração,
é a geração que faz quebrar a empresa. Tipo assim, um exemplo, a minha filha. Eu ia colocar ela depois de adulta dentro do negócio, ela não vai ter pegado todo o processo. Óbvio que hoje a gente tem empresas aí com mais de 100 anos. Só que eu vejo que todo mundo precisa passar por todos os setores dentro da empresa. Eu falo assim, que o filho de um empresário, eu acho errado o pai ou a mãe colocar o filho já num cargo alto. E o filho, tipo assim, sou filho do patrão, eu já vou entrar meio que mandando aqui. Não, ele tem que começar do nível mais baixo. Começar do nível mais baixo, ganhar menos que todo mundo, ele passar por todo o sistema operacional, para ele começar a dar valor no dinheiro, dar valor na operação, e aí sim, quando ele estiver capacitado, ele chegar num nível alto, assim, mas respeitando a hierarquia da empresa, para ele poder entender que nada veio fácil. Não é fácil você construir uma empresa. E, cara, a gente tem problemas diariamente puxando para o nosso lado, né? Manutenção de caminhão, às vezes acontece algum imprevisto no meio do percurso, aí que você, cara, vai de um lado, vai do outro, liga para o cliente e fala, cara, ó, infelizmente vou dar uma atrasada, aconteceu tal coisa aqui, não vou conseguir atender nesse exato momento. Então, com o dia a dia você vai aprendendo. Realmente não tem como você começar qualquer coisa de cima. Né? Não. Não existe isso. Tem uma pirâmide de identidade que eu sempre costumo usar ela como uma analogia, de que para você fazer qualquer coisa, você precisa ser primeiro, né? Só que para você ser empresário, existe uma construção interna. Aí eu tenho que fazer muita coisa, né? Então, como é que eu vou delegar funções, delegar ordens, mandar, desmandar, assinar documentos importantes, se eu não sei nem por que eu estou fazendo aquilo? Exatamente. Né? E aí entra aquela questão. Então, é primeiro ser, depois fazer, para que daí sim eu mereça estar naquela posição e ter os resultados que aquela posição me proporciona, né? E tem muita gente realmente querendo chegar no topo, né? Começando ao contrário. Começar ao contrário. E isso não é só, assim, nessa herança de empresas, né? Ou pais que queiram colocar os filhos direto Aliás, os filhos que queiram entrar direto na diretoria da empresa. Mas dentro do mercado de trabalho também, né? O cara terminou a faculdade, beleza, você subiu um degrau de uma escada enorme. E aí, qual que é a tua pretensão salarial? Eu penso em ganhar uns R$6.000, trabalhar 4 horas por dia, né? É bem isso daí. Né? E daí dá vontade de falar, cara, eu vou fechar aqui, então, a minha empresa e a gente vai procurar junto essa vaga, né? Porque acho que os valores estão invertidos. As pessoas realmente estão um pouco fora da casinha em relação a algumas valores. Não que não mereça, mas não chegou a hora ainda. Não chegou a hora. Inclusive, essa semana passada, eu estava vendo um vídeo de um cara, um multiempresário aí do Brasil, não vou citar nome agora, mas é um cara assim, muito conhecido, principalmente no ramo, na parte assim, mais digital. Ele estava falando num vídeo assim, num vídeo não, eram umas fotos assim, que ele subiu lá no Instagram dele. Ele fala assim, se você quer ganhar valor X, como que você quer ganhar um valor X, sendo que a sua capacidade é valor Y? A conta não vai fechar. Então, se você quer ganhar 10, estude para você ganhar os 10. A sua mentalidade é para você ganhar 2, não tem como você ganhar 10, entendeu? Então, as pessoas hoje, elas estão muito cômodas, cara, é muito só rolando feed ali no Instagram e tal, e não busca estudar. Então, assim, até puxando para esse lado da nossa empresa, quando eu entrei trabalhando com meu pai, literalmente eu parei de remar do dia para a noite. Eu competi no domingo, na segunda-feira eu entrei na empresa da família, né? Já comecei a trabalhar. E naquela época estava chegando um outro caminhão que meu pai já tinha comprado e estava instalando o equipamento em Cascavel para vir para Foz. Então, se passou 2 semanas, então eu fiquei 2 semanas no escritório, passou 2 semanas, o caminhão chegou. E eu comecei a trabalhar, sem experiência nenhuma com o caminhão. Meu pai só falou, a chave está aqui, tchau. Eu falei, beleza. Pulei no caminhão. Eu viajo dentro de caminhão desde os meus 3 meses de vida. Então, assim, sou apaixonado por caminhão também.
E aí eu comecei a trabalhar e fui aprendendo no dia a dia. E quando eu saí do caminhão, que eu entrei no escritório também, passei pela parte do administrativo, financeiro, atendimento ao cliente. Então, assim, hoje eu conheço 100% o sistema da empresa. Então, justamente quando eu vim, quando eu comecei a trabalhar no escritório, o meu pai falou assim, olha, como você conhece e sabe o que é trabalhar com um caminhão na rua, você sabe a demora. Você sabe como que é o trânsito da cidade. Hoje em dia, cara, o trânsito de Foz, pior ainda, talvez, né? Não, ele piorou muito. De uns 2 anos para cá, assim, cara, quase dobrou o volume de carro. Eu não sei te dizer numericamente falando, mas olhando a gente que está no dia a dia ali, eu vi que a cidade cresceu muito. E ela vai crescer mais ainda, que tem N projetos para Foz. E aí, eu estando dentro do escritório, entendendo como funciona a logística na rua, eu consegui organizar algumas coisas melhores. E aí foi aonde a gente também conseguiu organizar a logística um pouco melhor também, justamente por eu ter a noção de cada área, entende? E aí foi... Eu falo assim que... Por isso que eu falei que todo mundo precisa passar por todas as etapas dentro de uma empresa para eles entender, para não ficar naquela cobrança, você não faz a tua função direito, você não faz a tua direito. Então, assim, ninguém vai cobrar ninguém. Se todo mundo passar por todos os setores, cara, funciona perfeito a empresa. Funciona, sem dúvidas. Michael, existe erros em vários momentos de compra do mercado. Assim, a pessoa vai comprar uma casa, ela às vezes só, gostei da cor, tô lá comprando, né? Existe erros também antes de contratar uma caçamba? Existe. Infelizmente existe. Todo mundo acha que não, mas existe. Existe no sentido de que planejamento, primeiro de tudo, tem muita gente que não se planeja com a etapa que ela está na obra. Mas como assim, Michael? Que planejamento você quer dizer? Um exemplo. Você contrata a caçamba antes de contratar o pedreiro para começar a quebrar a tua parede. Aqui eu vou entregar a tua caçamba aqui, normal. Se você me ligou agora de manhã, até de tarde tá aqui. Depende do meu fluxo. Eu vou falar assim, Cristiano, eu consigo te entregar a tal hora. Beleza, beleza. Aí você demora 3 dias para você arrumar o pedreiro. Aí ele vai começar a quebrar no 4º dia. Então já se passou 4 dias. Você tem mais 2 dias para você ficar com a caçamba. E em 2 dias, depende da proporção que você tem para quebrar, você não vai conseguir. Aí eu vou ligar para você pedindo para recolher a caçamba. Você, não, mas ainda não terminou aqui e tal. Aí fica nesse impasse, né? E aí a pessoa acaba gastando um pouco mais porque não se planejou. Outra coisa, toda vez, isso eu falo assim no modo geral, toda vez que você vai comprar algo, você vai locar, independente do que seja, qualquer negócio que você vai fazer, leia o contrato, leia a nota. Tudo que você for assinar, leia. Por quê? Já aconteceu muitas vezes. Isso é um problema grande que a gente tem. No rodapé da nossa nota, a gente entrega uma nota com o endereço, o nome da pessoa. O motorista que entregou, ele assina. E a pessoa que recebeu, ela também assina. E ali no rodapé está especificado. Carga, limite de carga até 30 a 40 centímetros da borda. Então, assim, imagina que a caçamba aqui é a borda dela. Você vai carregar 30 a 40 centímetros. Com certeza você já passou na rua e viu que tinha 2 cargas dentro de alguma caçamba, né? Sim. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Quando você carrega uma caçamba no chão, que ela está no chão, você carregou, é uma coisa. A partir do momento que o caminhão levanta a caçamba e coloca em cima dele, ele dobra de altura aquilo ali. E a gente tem um limite de altura para transportar. Michael, mas os equipamentos, eles já passam no Inmetro com uma altura X. Então, a gente pode carregar até encostar lá em cima. Não, não pode. Por quê? Todo mundo, isso é lei, todo mundo precisa, todas as empresas de caçamba, os caminhões precisam dar com lona na caçamba. Então, se você colocou entulho até a linha da borda, é obrigado a colocar. Agora, se tá da parte de trás ali, que ela é inclinada 45 graus, ela tiver um pouco mais para baixo, aí é tranquilo. Se é um material que não vai voar, não vai cair nada, não tem problema. Que eu acredito que você também já deve ter visto já. Mas o que acontece? Quando a carga está em cima do caminhão, o caminhão trabalha, ele faz curva, passa em buraco, passa em lombada, a carga trabalha. Não é uma carga sólida em cima do caminhão. Então, aquilo ali tem risco de cair para fora da caçamba. Agora, imagina você, meu amigo, dirigindo na JK em Foz do Iguaçu, ali naquela parte que está em obra, né? Caminhão dá uma balançadinha,
cai um pedaço de concreto. No capô do teu carro. O prejuízo é grande, cara. O prejuízo é grande. E eu falo, a gente já teve, graças a Deus, nunca caiu nada em cima de carro, mas já caiu na rua. Por quê? Excesso de carga. Aí a gente vai falar pro cliente, ele acha ruim, ele fica brabo. Mas eu explico toda a situação para ele. Igual esses tempos atrás, aconteceu um episódio. Quase caiu em cima do motoqueiro. Nossa. Por quê? Foram carregados compensados navais e foram colocados reto. E aquilo é uma lâmina. Aquilo, para escorregar, é igual água e sabão. E foi passado bem a lona. O motorista passou a lona e tal. E ele já tinha tirado foto. Mandei para a dona da casa. Expliquei toda a situação para ela. Porque ela ia precisar de mais caçamba. Eu falei, fulano, olha, as próximas cargas não carrega assim. Como é um material que é muito fácil de cair, mesmo que tenha lona. É peso. Nenhuma lona vai aguentar, entendeu? Não aguenta. Expliquei toda a situação para ela. Ela concordou e tal. Pediu desculpa. Então, tava tudo certo. E o motorista saiu. Quando ele estava próximo ao pátio, isso assim, que todos os motoristas, como eles já têm experiência, eles sabem quando tem que andar bem mais devagar com uma carga que sabe que pode cair de cima do caminhão. E o motorista realmente, ele estava andando devagar, porque eu vi que os caminhões têm rastreador, e eu estava vendo pela velocidade que ele estava andando. E aí ele me mandou foto, falou, a carga caiu no chão. Cara, metade da carga caiu no chão. Sorte que tava, o carro que estava atrás, ele deu uma distância grande. É outra coisa, um entre parênteses. Nunca andem colado num caminhão carregado. Você não sabe se vai cair alguma coisa de cima, você não sabe se um pneu vai estourar e a banda de rodagem vai voar para trás, vai dar aquela chicotada no teu para-brisa e quebrar tudo e acertar teu rosto. Tem isso também. Então é uma coisa, como aqui em Foz faz muito calor, o pneu ali, cara, você mesmo pode fazer um teste no teu carro, você que está em casa, faz um teste. Anda com o carro e quando você para o carro, mete a mão no pneu, cara, aquilo vai estar pegando fogo. Aí você imagina um negócio com um peso, carregando ali 5, 6 mil quilos, no calor de Foz, estoura uma banda de rodagem naquela. É uma bomba relógio. Literalmente, uma bomba relógio. Então, é esses pequenos cuidados que as pessoas têm que ter, cara, principalmente carga de galho, quando as pessoas vão carregar. Pica bem. Ah, Maico, mas é muito trabalho. Cara, dá trabalho? Dá. Pega uma motosserra ou no facão mesmo, pica. Não deixa nada sobrando para frente, nem para as laterais, nem para trás. Dá para encaixar bem. E outras pessoas, cara, joga aquela carga lá em cima, lá. Então, são essas coisas que as pessoas precisam se atentar um pouco. Entendi. Você tinha comentado sobre um pouco a estrutura, mas de uma maneira rápida. Hoje, quantos caminhões, quantas caçambas vocês têm? Hoje a gente conta com 5 caminhões dentro da empresa, né? Hoje a gente está com aproximadamente 100 caçambas aí trabalhando. Bacana. Então, hoje a gente tem um processo de logística muito mais rápido do que a gente tinha aí, não vamos muito longe, há 3 anos atrás, né? Então, hoje a gente tem 2 caminhões exclusivos somente que vai fazer descarga lá no aterro. E os outros 3 ficam fazendo entrega e recolhendo na rua. 100 caçambas é um número bem expressivo. Já aconteceu de faltar caçamba? Todo dia falta. Todo dia. Ah, caramba, cara. Todo dia. E justamente entra naquela parte que eu falei, me falta mão de obra. Que se eu tivesse mão de obra, eu conseguia ampliar a empresa mais. Caramba, cara. Agora, esse período agora do ano é um pouco mais calmo, vamos dizer assim, mais pro final do ano e é bem corridão mesmo. E essa parte que você tinha comentado das regulamentações, essas documentações que a empresa tem, né, da questão ambiental e tudo mais? Ou tem mais algum documento ali? Não, hoje a gente tem a licença até 2028, né? A nossa empresa está licenciada até aí. O nosso grande desafio na época foi dessa parte da documentação por conta de vistorias. Então, você tem que ir lá pagar uma taxa, manda para o pessoal da prefeitura, eles vão lá para fazer a vistoria. Só que o que mais demorou foi o do Estado, né? Então, assim, foram 2 anos a gente correndo atrás para conseguir deixar a empresa 100% regularizada. E sobre não é a empresa de vocês que fazem reciclagem, né? Não. Vocês têm empresas parceiras. Que fazem... Como que a gente faz? Lá no nosso pátio, a gente tem um pátio onde fica as caçambas lá. A hora que a gente vai descarregar, a gente separa esses materiais. Então, a gente tem uns setores separados lá no pátio da empresa. Quando chega num volume determinado, a gente liga para cada parceiro e fala assim, olha, vem recolher o material que já tá pronto aqui. Aí eles vêm, recolhem e destinam para o local certo. Então, todas essas empresas que é vinculada a nós, eles também são 100% regularizados. Bacana.
para a gente poder também ser regularizado. Então, é uma corrente. Uhum. Então, um vai puxando o outro. Bacana. O mercado da construção civil como um todo vem mudando bastante, né? Muito. Vem mudando e ganhando velocidade. Foz do Iguaçu mesmo é um verdadeiro canteiro de obras, né? Porque a gente vê obras tanto em vias, como também novos loteamentos, enfim, prédios saindo. Como que você vê esse cenário da construção civil em Foz do Iguaçu e como que você vê também a Águia Caçambas dentro desse cenário? Olha, hoje a construção civil em Foz, ela vem crescendo ano após ano. Hoje, Foz do Iguaçu é considerada a segunda maior cidade do Brasil em termos de visita. Então, a segunda cidade mais turística hoje do país é a nossa, né? Uhum. Sem contar por questão do Paraguai e Argentina, né? Que a galera curte, né? Ir para conhecer. A cidade, ela tem muitos projetos. Inclusive, já estão fazendo a parte do aquário. Uhum. Tem outras obras aí, tem edificações também, que eu sei que vai sair na cidade, prédios grandes, torres. Então, a construção civil em Foz está crescendo muito. E entra a parte também de loteamento. Uhum. Hoje, a parte rural da cidade hoje, ela vem diminuindo e aumentando a urbana. Então, se você pegar o lado leste da cidade hoje, é onde a cidade está expandindo, que é para onde que tem espaço. E eu vejo assim, cara, daqui para os próximos 5 anos, não vamos muito longe, 5 anos, aí eu falo que a cidade ela vai crescer em mais uns 30%, 40%. Porque ela está numa velocidade muito grande. Exatamente. Entendeu? E hoje, a Águia Caçambas, dentro desse cenário, ela tem tudo para crescer. Então... Hoje a gente conta com muitos parceiros bons, construtores, incorporadoras, pessoas que estão trazendo mais obras para dentro da cidade e a gente está em parceria com eles. Então, até mesmo abrir um parêntese, há um tempo atrás a gente participou da reforma das lojas Renner, né? Uhum. E a Lojas Renner, ela tem uma empresa só que toma conta de todas as lojas dela no país. Uhum. E a gente foi a única empresa 100% regularizada para poder Olha atender que eles. bacana. Porque eles têm um selo de qualidades que eles concorrem internacionalmente. Então, assim, da parte ecológica ali, né? Então, eles mesmos falou pra gente, falou, cara, fora a empresa aqui que a gente atende essa loja, a gente vai vamos trazer coisas para Foz que a gente viu que é uma cidade que tem potência para crescer e a gente quer vocês junto conosco, né? Legal. Então, assim, cara, a gente só tende a crescer, graças a Deus, mas precisamos de mão de obra. Isso. Você, Voltamos do mesmo... você que quer trabalhar, vamos se espertar. A oportunidade de emprego aí, cara. Né? De emprego grande. Mas isso é em todos os setores. Hoje, neste momento, enquanto nós estamos gravando este vídeo, eu também preciso de mão de obra qualificada aqui na empresa. Exato. E, assim, realmente é um tendão de Aquiles, né? Dentro da comunidade empresarial. E a gente sabe que para mudar esse cenário, a gente tem que mudar a educação, a cultura. Exatamente. Realmente mostrar para a base que nada cai do céu, Não. né? A única coisa que cai do céu é chuva, gente. Chuva. Pronto, é só isso, entendeu? E que, assim, eu vejo que... agora não é falando de política, não é falando de esquerda, de direita e tal, mas existe um modelo de política inserido no Brasil onde o assistencialismo ele se torna perpétuo. Ele não só dá... Ele dá o peixe completo e recheado para você fazer um banquete e comer. Ele não te ensina a pescar. Exatamente. Né? Então, eu penso que a pessoa que também entra naquela zona de conforto em relação a benefício do governo, ela precisa se espertar, porque o governo está te colocando numa situação, numa posição de impotência. Exatamente. E já dizia aquele velho ditado, né? O trabalho dignifica o homem, né? Isso é bíblico. Bíblico, né? Então, assim, procurar uma profissão, se qualificar dentro dela. Tem tantas coisas bacanas que estão entrando dentro do mercado, né? Inteligência artificial, enfim, tanta coisa legal. Hoje, que falta profissional, né? Hoje a gente está assim, essa geração de hoje é a geração que mais informação tem e é a geração que menos quer trabalhar. Exato. Então, vamos dizer assim, tem a participação dos pais nessa criação, por
Eu acredito assim, que passaram muita dificuldade quando eram pequenos, na infância, e conquistaram algo grande hoje e querem proporcionar algo muito bom aos filhos. Só que não sabem dosar isso. Uhum. Aí acaba dando demais e acaba estragando. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio. As pessoas hoje querem as coisas muito imediato, querem as coisas assim muito para ontem. Uhum. Tudo é um processo, tudo leva um tempo. Se você vê hoje, cara, uma empresa aí bem estruturada, ela é de 10 anos para cima. Sem Os dúvida. primeiros 5 anos ali é só Foi porrada, perrengue é só puro. perrengue. A gente É. passou por N dificuldade até um momento que achou que, tipo assim, cara, não ia mais para frente, mas aquela coisa, sempre agradecendo pelas dificuldades e pelas coisas boas e batalhando, todo dia vestindo a Uhum. camiseta, indo pra rua, trabalhando, É. trabalhando. A modernização ela já fez com que a gente ficasse mais cômodo. Exato. Porque, assim, década de 90, 2000 ali, se a gente quisesse ligar para um amigo ou para um familiar, era na base da fichinha de telefone ou Orelhão. cartão, porque o custo para ter um telefone em casa era muito alto. Uhum. E você tinha que decorar também o número da pessoa, né? Não tinha lá colocar no papelzinho e tal, eu na mão, ia ligar. Hoje em dia é só apertar um botão, você já liga para quem você quiser. Então a gente não tem mais nem a dor de cabeça de decorar o número de alguém, né? Você pergunta aí de quais são os números de telefone que você sabe. Cara, tem muita gente que nem sabe nem o próprio. Exatamente. Então, assim, já o próprio sistema, a globalização, a modernização, fez com que criasse estrutura para que a gente ficasse mais cômodo. Mas dá para sair um pouco da zona de conforto, né? Não dá para dizer que, pronto, Hoje em dia eu vejo muito assim que os jovens, eles se comparam muito em redes sociais. Uhum, Isso eu falo que é um mal enorme. Você nunca deve se comparar a ninguém. Você tem a sua história, você tem a sua trajetória, você tem a tua família, você tem... A vida é tua. Nunca uhum, se compare com ninguém. E eu vejo assim que a galera, eles ficam nessa comparação e que as coisas muito rápido. E aí é onde eles acabam se frustrando, começa a crise de ansiedade, depressão, uhum, isso, aquilo, e uma coisa vai puxando a outra. Cara, hoje o melhor remédio, assim, vamos se dizer, não que a depressão, a ansiedade, essas coisas não sejam uma doença, tá? Não é isso. uhum, Mas eu falo assim, que quando você tá com a tua mente ocupada, você tá lendo um livro, você tá estudando, você tá trabalhando, não tem como você ter problemas grandes. Você vai ter uhum, problemas pequenos do dia a dia ali. Mas eu falo, nunca é demais você pegar um livro na mão e estudar. Eu tinha um hábito, eu falo por mim mesmo, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tinha um hábito de ficar muito tempo com o celular. uhum, Muito tempo. Só que assim, ao mesmo tempo eu estava trabalhando e dava aquela folgadinha, você já corria ali no Instagram e via algumas coisas. E eu comecei a deixar mais de lado e comecei a uhum, pegar mais livro na mão. Foi uma das minhas viradas de chave, justamente por isso. Comecei a fazer treinamentos, comecei a estudar mais. Eu não concluí a minha faculdade de uhum, engenharia mecânica porque eu vi que não era o que eu queria. E foi aí nesse período, nesse processo, que eu descobri esse lado maior do empreendedorismo. Mesmo eu vindo de uma família que empreende, eu mesmo despertei isso dentro de mim e comecei a buscar mais. Então eu falo, é uma coisa assim individual. uhum. Não adianta você se desgastar para você, tipo assim, um exemplo, eu sou uma pessoa cômoda, não quero nada com nada, e você gostar tanto de mim, a gente é amigo, e você fala assim, não, Marco, vamos lá, cara, eu vou te ajudar e tal. Você querer mais do que eu, aí é perca de tempo para você e você tá perdendo sua energia. Exatamente. Então, nunca faça a mais do que a própria pessoa mereça, Uhum. sabe? Porque você só vai perder teu tempo. Exatamente. E voltando nessa parte de livros, mês passado eu consegui finalizar 3 livros, cara. E é uma técnica simples Exato. que eu escolhi. Uhum. Claro, pegar um livro físico e tá ali, talvez cansa as Aham. vistas e tal, mas eu sou bem auditivo, Uhum. tenho o aplicativo da Audible lá Aham. da Amazon, escuto livros, né? É Então, mais no fácil, né? trânsito e tal, então é bem mais fácil. Eu sou muito de pegar o livro e ficar Uhum, folheando, né? físico, né? Eu vi que você tem o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Uhum. E esse foi um livro que me ajudou muito. Esse livro é E eu espetacular. quero voltar ele de novo. Eu tenho Dale bastante livros Carnegie. lá em casa lá e eu tô voltando relendo eles. Eu Uhum. voltei a reler um do
Da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária? Segredos da Mente Harv Milionária. Eker. Isso, ele mesmo. Eu já tinha lido ele uma vez, aí fui ler outros e agora eu tô voltando a ler ele novamente. Exatamente. Ele é muito bom também. Vídeo, livro, curso. Vídeo, livro, curso. Esse é o segredo para o sucesso, né? Maico, muito obrigado pela tua presença aqui, bate-papo fantástico. A gente chegou até a falar de várias coisas aqui fora também do âmbito de caçambas e tudo mais, mas é para que você conheça a estrutura, a pessoa que está por trás de uma empresa de sucesso. Não é só uma estrutura, não é só um CNPJ que está ali prestando serviço, né? É uma coisa que eu sempre falo, antes de um CNPJ, corrigindo a minha frase, para se ter um CNPJ forte, primeiro tem que ter um CPF muito forte por trás. Porque tudo vem através de uma pessoa física, para depois virar um CNPJ. Sem dúvidas, sem dúvidas. E se você quiser acompanhar a Águia Caçambas lá nas redes sociais, qual que é o... O arroba é Águia Caçambas Foz, sem o C cedilha, é Águia Caçambas Foz. Aí lá a gente na bio lá tem o WhatsApp da empresa, vai falar diretamente lá no escritório lá e fazer seu pedido. Tenho certeza que o pedido vai ser bem menor que a multa que você pode ganhar. Exatamente. Cristiano, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por você, pelo seu tempo aí de estar assistindo e entendendo um pouco mais como funciona esse ramo e estamos à disposição para atender você da melhor maneira possível. Maravilha, Maico. Eu que agradeço também a sua disponibilidade de vir até aqui hoje na RP Comunicação, falar um pouquinho sobre a Águia Caçambas, essa história fantástica aí de longos 15 anos já, né, de empresa. Espero que Deus abençoe muito a empresa de vocês e que vocês possam prosperar cada vez mais. Amém. Obrigado igualmente. Deus abençoe muito. E você que acompanhou esse episódio, não esquece de compartilhar ele com o maior número de pessoas que você conhece, viu? Eu espero você lá no próximo episódio. Forte abraço, um beijo no seu coração e até lá. Valeu! Valeu, Maico!